Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Antes de começarmos, comenta aqui de onde você está ouvindo e que horas são aí. Aproveita e já segue o canal, porque toda noite tem mais histórias que te fazem rir, refletir e dormir com um sorriso cínico no rosto. Hoje, vamos entrar pelas vielas escuras e úmidas da Idade Média, mas com um olhar específico. Nada de cavaleiros honrados ou donzelas em torres. Hoje, vamos descobrir como era a vida das mulheres que ninguém colocava nos romances, mas que estavam em todos os becos, entre todas as sombras, em cada esquina da cidade medieval, as prostitutas. Elas foram chamadas de pecadoras, de cloacas do desejo, de escândalo ambulante. Mas por trás dos xales rasgados, dos bordéis clandestinos e dos olhos marcados por noites mal dormidas, havia histórias reais. Histórias de sobrevivência, de astúcia, de corpos negociados entre o prazer alheio e a própria marginalidade. Prepare-se para descobrir um universo onde o pecado era negócio, o corpo era moeda e o prazer? Bem, o prazer quase nunca era delas. Ser prostituta na Idade Média era, antes de tudo, uma condenação pública com assinatura invisível. Desde o nascimento, para muitas mulheres pobres, camponesas ou órfãs, a trilha da vida parecia já traçada. Trabalho servil, fome recorrente, e se o destino fosse um pouco mais cruel, ou generoso, dependendo da perspectiva, o bordel. Mas não se engane achando que essa era uma escolha. A prostituição raramente era uma opção. Era a sobra, o que restava quando o mundo recusava o resto. Nas cidades medievais, onde as ruas de barro ferviam de urina e o cheiro de peixe podre disputava território com o de sangue seco, os bordéis surgiam como uma espécie de refúgio torpe. Não para as mulheres, claro, mas para os homens. Era ali que se sentiam reis por algumas moedas. Era ali que aliviavam o peso de suas próprias repressões. As prostitutas eram a válvula de escape de uma sociedade que se fingia santa durante o dia e babava pecado à noite. Os bordéis, curiosamente, não eram totalmente clandestinos. Em muitas cidades, eles eram regulamentados pelas autoridades. Sim, você ouviu certo. A prostituição era institucionalizada, desde que servisse ao controle social. Os homens podiam frequentar os bordéis e continuar sendo considerados bons cristãos. Afinal, era melhor que usassem prostitutas do que desvirtuassem virgens ou cometessem adultério com esposas alheias. A hipocrisia medieval era tão bem vestida quanto os bispos em suas cerimônias. Essas casas de prostituição eram chamadas de casas de mulheres públicas, e era esse o título que recaía sobre elas. Mulheres públicas, como se o corpo delas pertencesse a todos, menos a elas mesmas. Dentro desses espaços, elas viviam sob regras rígidas. Tinham horários, inspeções, deviam parte dos lucros aos donos dos estabelecimentos e muitas vezes ao clero local. Era um ciclo de exploração legalizada, onde até a bênção vinha com comissão. Mas nem todas as prostitutas estavam dentro dos bordéis. Havia também as ambulantes, as das vielas, das feiras, das tavernas. Essas eram consideradas ainda mais imundas. Não tinham proteção, nem mesmo a ilusória proteção das paredes do bordel. Viviam de noite e medo. Eram as primeiras a serem agredidas, as últimas a serem socorridas. Eram apedrejadas com a mesma facilidade com que eram tocadas. O desejo masculino, quando saciado, virava desprezo. Quando frustrado, virava fúria. E o que dizer da saúde? Bom, as doenças venéreas eram comuns e devastadoras. A sífilis corria solta, junto com infecções genitais não diagnosticadas. A medicina medieval não ajudava em nada. Os tratamentos iam desde orações coletivas até a aplicação de pomadas feitas de fezes e vinagre. A ideia de que o sexo poderia matar não impedia os clientes, apenas culpabilizava ainda mais as mulheres. Se um homem adoecia,
A culpa era da prostituta, nunca dele, nunca do sistema que permitia tudo isso. E as roupas? Ah, as roupas. A forma como se vestiam era cuidadosamente planejada. Não por elas, mas pelas regras locais. Em muitas cidades, prostitutas eram obrigadas a usar cores específicas, como o amarelo ou o vermelho, para que fossem facilmente reconhecidas. Algumas usavam lenços amarrados no braço ou sininhos nos tornozelos. Era o estigma bordado na pele. Um uniforme de vergonha para que pudessem ser apontadas, evitadas, usadas, para que ninguém dissesse depois que foi enganado. Elas eram o perigo anunciado. Ainda assim, havia nuances. Algumas prostitutas conseguiam ascender socialmente. Eram cortesãs, amantes de nobres ou mercadores. Tinham acesso à educação, sabiam ler, tocavam instrumentos. Eram treinadas na arte da conversa e da sedução, mas pagavam caro por isso. Eram vigiadas, invejadas, odiadas. E sabiam que bastava um escândalo para caírem de volta no lodo. Na Idade Média, subir era sempre provisório. Cair, inevitável. A religião, claro, tinha muito a dizer. A prostituição era tolerada, mas as prostitutas eram constantemente lembradas de que estavam a um passo do inferno. Confessores insistiam na culpa. Padres pregavam a redenção através do sofrimento. Havia até casas religiosas de reabilitação, onde ex-prostitutas eram trancadas para purificar seus corpos através do trabalho e da penitência. A ideia era clara. O corpo era sujo, o desejo era sujo, a mulher era suja, e só a dor purificava. Mas havia um paradoxo curioso. A mesma sociedade que as marginalizava também precisava delas. Durante as cruzadas, por exemplo, grupos de prostitutas eram levados junto com os exércitos para servir aos soldados. Em tempos de peste, eram elas que recebiam os homens doentes quando ninguém mais aceitava tocá-los. Eram, ao mesmo tempo, o escárnio e a salvação, o esgoto e o alívio. E no meio disso tudo, havia vida. Havia amizade entre elas, havia risos abafados, havia códigos de solidariedade. Compartilhavam truques, curativos, histórias. Algumas tinham filhos, outras, pequenos romances com clientes fixos. Muitas se reinventavam quando envelheciam. Tornavam-se cozinheiras de tavernas, parteiras, curandeiras. A prostituta medieval não era só vítima, era também sobrevivente. Era também engenhosa, era também humana. Se a primeira parte dessa história nos levou ao subsolo da sociedade medieval, onde as prostitutas eram ao mesmo tempo desejadas e demonizadas, agora seguimos mais fundo para entender o sistema de poder e economia que mantinha tudo isso em funcionamento. Porque sim, havia toda uma engrenagem por trás da prostituição medieval. Não era apenas um fenômeno marginal, era um componente funcional da estrutura urbana e religiosa. Um pilar do patriarcado com carimbo real e bênção clerical, a começar pelas leis. Em muitas cidades, como Paris, Florença ou Lisboa, os bordéis eram estabelecimentos autorizados pelo poder público. Não raro, os próprios reis e senhores feudais cobravam taxas desses lugares. Impostos, tarifas, era uma fonte de renda. E o argumento era sempre o mesmo. Melhor regular do que reprimir. Melhor controlar as paixões dos homens do que fingir que elas não existiam. A prostituição era tratada como um mal necessário, uma válvula para impedir crimes maiores. Esse raciocínio, claro, convenientemente ignorava a violência, a exploração e a miséria envolvidas. Os donos de bordel eram, muitas vezes, empresários bem relacionados, que mantinham contato com nobres e até com religiosos. Havia acordos tácitos. Em troca da tolerância, garantia-se a discrição e o recolhimento pontual dos impostos. O corpo da mulher virava rendimento. Era o tesouro do subterrâneo, e ninguém queria mexer nisso, desde que o sistema seguisse lucrando. E por que isso funcionava?
Porque a prostituição, para além do sexo, servia como teatro, um teatro de controle moral. Enquanto os homens podiam frequentar esses espaços e depois ir comungar, as mulheres eram mantidas no lugar da vergonha pública. Isso reforçava a ideia de pureza feminina, santidade materna, castidade obrigatória. A prostituta existia para que a esposa fosse respeitada. Era a sombra que justificava a luz, a lixeira onde o desejo podia ser jogado para que o lar se mantivesse limpo. Dentro desse teatro surgiam também as figuras das alcoviteiras, mulheres que intermediavam os encontros, muitas vezes com status social ambíguo. Algumas eram ex-prostitutas, outras viúvas que encontraram ali um meio de sobrevivência. Atuavam como gestoras da casa, disciplinavam as jovens, lidavam com a clientela, repassavam parte do lucro para autoridades e protegiam as funcionárias com o que podiam. Eram cúmplices e carcereiras ao mesmo tempo, tão exploradas quanto exploradoras. E não pense que a clientela era apenas composta por bêbados sujos de feira. Não. Nobres, clérigos, cavaleiros, todos frequentavam os bordéis. Havia clientes fixos que mantinham relacionamentos duradouros com suas prostitutas favoritas. Alguns deixavam presentes caros, outros apenas dívidas e promessas vazias. Mas todos, invariavelmente, levavam embora algo que não podia ser cobrado: o tempo. Porque cada hora passada ali era uma hora da vida dessas mulheres que nunca seria devolvida. A juventude, como se pode imaginar, era uma moeda ainda mais valorizada. Meninas muito novas, algumas com 12, 13 anos, eram recrutadas sob falsos pretextos. Outras eram vendidas por suas próprias famílias em troca de comida ou abrigo. Os contratos, quando existiam, eram uma farsa jurídica. Não havia consentimento real. Havia desespero. E o desespero não lê letras miúdas. Com o passar do tempo, as prostitutas mais velhas perdiam valor de mercado. Algumas se tornavam instrutoras das mais jovens. Outras eram expulsas dos bordéis. E muitas acabavam na rua, mendigando, sendo presas por vadiagem ou simplesmente desaparecendo. A idade não trazia dignidade, trazia descarte, mas nem tudo era tragédia pura. Havia resistência, pequenos atos de insubordinação, prostitutas que se recusavam a atender determinados clientes, que escondiam parte dos ganhos, que se organizavam entre si para se proteger de abusos. Havia, inclusive, tentativas de formar associações informais, redes de apoio, solidariedade clandestina. E mesmo que o sistema esmagasse quase tudo, esses gestos mostravam que o corpo não era apenas objeto, era também sujeito. E isso, no contexto medieval, era uma revolução. A relação com a fé também era complexa. Muitas prostitutas mantinham devoções intensas, acendiam velas, rezavam, jejuavam, faziam promessas. Não porque se viam como pecadoras incuráveis, mas porque acreditavam que Deus poderia ouvi-las mesmo assim. Essa fé, ambígua e profunda, era uma forma de sustento psíquico, um abrigo simbólico num mundo que as tratava como descartáveis. E há relatos de santas que, segundo as tradições locais, teriam sido prostitutas arrependidas. Maria Madalena foi reescrita pela Igreja como esse arquétipo, a pecadora salva pelo perdão divino. Essa narrativa, apesar de manipulada, servia como uma fresta de esperança para aquelas mulheres. A ideia de que não estavam completamente condenadas, que talvez com dor suficiente ainda pudessem ser aceitas, que ainda havia um lugar no altar para elas, mesmo que aos pés. Por outro lado, havia as punições exemplares. Mulheres pegas exercendo a prostituição sem autorização podiam ser espancadas, marcadas com ferro quente, raspar a cabeça ou mesmo serem expulsas da cidade. Em tempos de epidemias ou crises sociais, elas eram as primeiras a serem culpadas. O bode expiatório era sempre o mesmo:
Afinal, era mais fácil culpar as prostitutas do que enfrentar a podridão que fazia os bordéis florescerem. E mesmo com tudo isso, a prostituição seguiu firme até o fim da Idade Média e além. Porque onde houver repressão, haverá desvio. Onde houver culpa, haverá busca de alívio. Onde houver poder, haverá alguém tentando vendê-lo em pequenas porções de carne. A prostituta medieval era, ao mesmo tempo, produto e produtora de uma lógica perversa. Um espelho rachado que refletia os desejos mais sujos de uma sociedade que se dizia pura. Se nas partes anteriores desvendamos o ambiente institucional, as estruturas de poder e as engrenagens econômicas por trás da prostituição medieval, agora mergulhamos ainda mais fundo, onde o corpo encontra o símbolo, onde a pele vira metáfora e a presença da prostituta ecoa além do bordel. Nos discursos, nos sonhos, nas artes e até nos julgamentos morais da própria sociedade que a criou. A figura da prostituta medieval, paradoxalmente, estava em toda parte. Nas canções populares, era cantada com ironia e desejo. Nos vitrais das igrejas, aparecia ajoelhada, chorando, suplicando perdão. Nos sermões, era evocada como ameaça viva, a encarnação do pecado disponível, sempre à espreita, pronta para arrastar o bom cristão para a danação. Mas havia mais do que isso. Havia fascínio. Um fascínio escorregadio, mal confessado, mas presente em cada olhar de desprezo, em cada palavra sussurrada sobre ela no confessionário. A arte da época, principalmente a iluminura, aquelas miniaturas ornamentadas em manuscritos religiosos, escondia nas margens pequenas representações de cenas eróticas ou cômicas. Muitas vezes, prostitutas eram retratadas em situações grotescas, caricaturais, como forma de escárnio moral. Mas o traço detalhado e a repetição dessas imagens revelam algo mais profundo: obsessão. Era como se os artistas, mesmo os monges copistas, não conseguissem resistir a incluir a sombra do desejo nas bordas da santidade. E é aqui que entra um dado perturbador. A prostituta era, ao mesmo tempo, pária e espelho. Ela concentrava tudo o que a sociedade temia, mas também o que desejava. Era um espantalho moral que servia para manter as outras mulheres sob controle. Não vire uma delas, diziam as meninas, ou será comida pelos ratos e esquecida pelos santos. A prostituta servia como alerta. Era um destino sempre à espreita. Bastava cair em desgraça, bastava ser estuprada, bastava ser pobre demais. E pronto, ali estava a encruzilhada. Em muitos casos, a prostituta medieval era também uma mulher que havia perdido a honra por motivos fora do seu controle. Um estupro, um abandono, uma acusação falsa. E uma vez sem honra, não havia como recuperar. A reputação era o único dote que algumas tinham. E uma vez manchada, restava viver na margem, literalmente. Muitas zonas de prostituição ficavam nos limites das cidades, em regiões pantanosas, próximas a cemitérios ou abatedouros. Porque o corpo dela era tratado como o resto. E, no entanto, havia resistência estética. Havia elegância clandestina. Algumas prostitutas cultivavam modos refinados, roupas ousadas, perfumes, criavam sua própria forma de poder simbólico. Era uma beleza que afrontava. Um batom no meio do lodo. Uma flor no esgoto. E essa presença incômoda, que misturava sensualidade, dor, sarcasmo e abandono, não podia ser totalmente ignorada. A igreja tentava escondê-la, mas precisava falar sobre ela. Os nobres a usavam, mas a desprezavam. Os artistas a ridicularizavam, mas não paravam de desenhá-la. Era um fantasma de carne. Nas universidades medievais, curiosamente, os debates teológicos incluíam discussões sobre a natureza da prostituição. Alguns pensadores tentavam justificar sua existência como parte da ordem divina. Outros a viam como a mais baixa das degradações. Mas nenhum deles, claro,
falava com as próprias mulheres envolvidas. Era sempre sobre elas, nunca com elas. O discurso sobre a prostituta era sempre feito por vozes que nunca tinham provado o frio do chão de pedra onde ela dormia. E no campo da medicina surgiam teorias absurdas. Acreditava-se que a prostituição era necessária para equilibrar os humores masculinos, que os homens precisavam ejacular para não adoecer, e que, portanto, era melhor que fizessem isso com mulheres já corrompidas. A saúde deles justificava a dor delas, o prazer deles, a ruína delas. Tudo era articulado para manter o sistema funcionando sob a aparência de lógica. Mas havia também momentos de revolta. Registros mostram que, em algumas cidades, grupos de prostitutas se levantaram contra abusos. Algumas se recusaram a pagar taxas extorsivas. Outras depuseram denúncias contra estupradores, muitas vezes em vão, mas esses gestos deixaram marcas. Há documentos de processos judiciais que mostram mulheres se defendendo, exigindo compensações, apontando contradições legais. Não eram apenas corpos usados, eram mentes conscientes da própria exploração. E algumas dessas mulheres deixaram rastros mais complexos. Há relatos de prostitutas que, após anos de atividade, se retiraram para conventos e escreveram memórias ou relatos orais que foram transcritos. Nessas narrativas, vemos outro lado. O lado de quem conheceu o pior da sociedade, mas sobreviveu, que foi chamada de tudo menos de pessoa e, ainda assim, manteve a capacidade de contar sua história. A prostituta medieval não era apenas a mulher da esquina. Ela era o reflexo da hipocrisia social. O testemunho vivo de uma cultura que fingia odiar o que consumia em segredo. Que construía castelos com o sangue de quem morava no porão. Que rezava pela pureza enquanto transava pela noite. E é por isso que, ao estudarmos a prostituição medieval, não estamos apenas olhando para o passado. Estamos olhando para um espelho sujo que ainda guarda nossos contornos. Ainda hoje, a prostituta é julgada. Ainda hoje, o desejo feminino é vigiado. Ainda hoje, o corpo pobre é moeda. Ainda hoje, a vergonha não foi desfeita. Se até aqui descemos pelos becos da história institucional e simbólica da prostituta medieval, agora é hora de entrar no espaço mais íntimo, mais cru e mais indigesto. A rotina. O dia a dia dessas mulheres que, apesar de serem tratadas como entidade abstrata pela sociedade, acordavam, sangravam, adoeciam, sorriam e tentavam de algum modo existir. Porque sim, havia uma rotina, por mais fragmentada, violenta e absurda que fosse. Uma prostituta medieval, dependendo da cidade, acordava com a aurora ou com o grito da senhora do bordel. O corpo cansado, a cabeça pesada, os tornozelos inchados, o chão duro, o cobertor fino, a comida escassa. Algumas dormiam em camas compartilhadas, outras em palhas no canto. As mais jovens geralmente tinham menos serviços, por um tempo. As mais velhas atendiam os clientes mais embriagados, os mais violentos, os que ninguém mais queria. Não havia feriado, nem domingo, nem noite sagrada. A clientela era constante e o dinheiro pouco. Cada moeda que entrava era dividida com a dona da casa, com o intermediário, com o guarda subornado. Algumas prostitutas conseguiam guardar algumas moedas. A maioria vivia no fio da navalha. Entre um cliente e outro, lavavam roupas, limpavam os quartos, faziam curativos em si mesmas ou nas companheiras feridas. Algumas sabiam usar ervas, outras aprendiam na marra. O corpo era instrumento, mas também campo de batalha. Havia comida, sim, mas pouca. Geralmente restos da cozinha da taverna próxima. Pão duro, caldo ralo, um pedaço de carne magra. A higiene era quase inexistente. Os banhos eram raros, os lençóis raramente lavados, e os odores do bordel eram misturas de suor, sêmen, vinho barato e perfume barato.
E ainda assim, era preciso manter uma aparência vendável. Algumas usavam corantes nas bochechas, carvão nas sobrancelhas, azeite com ervas nos cabelos. Era o disfarce do desastre. A menstruação, claro, era um problema. Não havia absorventes. Usavam panos velhos, musgo seco, o que estivesse à mão. E mesmo menstruadas, muitas não tinham o direito de parar. A demanda era constante. Se recusassem clientes, podiam perder o emprego, apanhar ou simplesmente serem substituídas. O ciclo natural do corpo era um luxo que elas não podiam pagar. Doenças eram parte do cotidiano. Corrimentos, infecções, lesões, febres. Algumas passavam anos sem saber o nome da doença que as matava. Outras inventavam nomes como o fogo da barriga, a água do ventre, a doença do cavaleiro. E mesmo assim, resistiam. Aplicavam ungüentos, faziam defumações, tomavam caldos de ervas. Quando podiam, evitavam certos clientes, mas quase nunca podiam. E havia o outro lado, a brutalidade. Estupros não consensuais eram comuns, mesmo dentro dos bordéis. Muitas vezes, um cliente se sentia no direito de agredir, bater, estrangular. E quase nunca havia punição. As prostitutas não podiam recorrer à justiça. Elas não eram cidadãs plenas, eram mercadoria. E quando uma morria, o que não era raro, a cidade apenas limpava o corpo e seguia. Mas havia também momentos de respiro, pequenos prazeres, uma gargalhada inesperada, um momento de carinho entre colegas, uma música ao longe, um cliente que pagava sem tocar, uma lembrança de infância, um sonho que resistia, um plano secreto de fuga. Essas fagulhas de humanidade eram o que mantinham muitas de pé, porque a vida, mesmo quando esmagada, ainda lateja. E não podemos ignorar que muitas dessas mulheres tinham filhos. Filhos que eram criados por outras prostitutas, por tias, por mulheres mais velhas. Às vezes, viviam nos próprios bordéis. Às vezes, eram levados para instituições de caridade. Às vezes, eram vendidos. A maternidade para a prostituta medieval era uma ferida aberta. Amar e abandonar, cuidar e perder. Um ciclo cruel. No imaginário da época, a prostituta era vista como sem alma, sem futuro, sem direito à redenção. Mas na prática, eram mulheres como qualquer outra, com medo da morte, com apego às companheiras, com ódio dos abusadores, com amor por alguém que talvez nem soubesse disso. Algumas escreviam bilhetes, escondiam recordações, guardavam medalhinhas de santos, pequenos gestos de quem ainda acreditava em algo, mesmo que esse algo fosse só a próxima manhã. E em meio a tudo isso, havia o teatro da cidade. As prostitutas eram apontadas nas ruas, insultadas em público, usadas em piadas. Mas também eram protegidas por vizinhos, alimentadas por clientes fiéis, acolhidas por mulheres comuns que reconheciam ali a mesma dor. Porque a fronteira entre mulher decente e prostituta era muito mais tênue do que os moralistas gostavam de admitir. A rotina era feita de cansaço, sim, mas também de sobrevivência, de negociação constante com o horror, de pequenas vitórias, um dente que não caiu, uma noite sem hematomas, uma semana com 3 refeições. A prostituta medieval não era só a vítima de um sistema, era também a engenheira de sua própria resistência. Se você está acompanhando até aqui, comenta. Ainda tô de pé nessa Idade Média. E claro, já se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque aqui até a lama tem história. Se o cotidiano da prostituta medieval já parecia suficientemente árduo, o que dizer dos momentos em que sua existência colidia com os eventos extraordinários da história? Porque sim, o mundo não parava só porque elas estavam exaustas. Guerras, epidemias, cruzadas, revoltas urbanas, surtos religiosos, tudo passava também pelo corpo delas, muitas vezes de forma ainda mais brutal.
E nesses momentos, a prostituição deixava de ser apenas uma válvula moral e se tornava também ferramenta política. Durante as cruzadas, por exemplo, era comum que exércitos inteiros fossem acompanhados por grupos de prostitutas. Não era algo aleatório, era estratégia. Os líderes sabiam que manter os soldados aliviados significava menos deserções, menos brigas internas, mais foco no massacre dos infiéis. Essas mulheres, levadas junto aos acampamentos, eram chamadas de companheiras de marcha. Viviam em barracas improvisadas, expostas aos mesmos perigos: frio, fome, estupro, peste, mas sem a honra da espada, sem o direito à glória. Quando morriam, eram enterradas no anonimato. Quando sobreviviam, voltavam ainda mais marcadas. Durante as grandes epidemias, como a peste negra, as prostitutas eram duplamente atingidas. Primeiro, porque a clientela caía. Depois, porque a culpa recaía sobre elas. Era comum que fossem acusadas de espalhar doenças como castigo divino. Em algumas regiões, grupos inteiros de mulheres foram perseguidos, queimados, expulsos. O medo da morte precisava de um rosto, e o rosto escolhido era sempre o mais vulnerável e mais visível. E nos períodos de fervor religioso, como o surgimento das ordens mendicantes ou os movimentos milenaristas, havia campanhas explícitas contra os bordéis. Monges radicais invadiam casas de prostituição, pregavam às portas, jogavam água benta nas prostitutas. Mas, curiosamente, essas ações raramente visavam os clientes. A obsessão era sempre com elas. Era como se o desejo masculino fosse inevitável e a culpa exclusiva de quem o despertava. Mas houve também momentos em que a prostituição foi usada como símbolo de decadência política. Em tempos de crise urbana, os bordéis eram fechados em nome da moral. Mas a motivação real era política: mostrar força, agradar setores conservadores, desviar a atenção de escândalos maiores. As prostitutas viravam bodes expiatórios perfeitos. Afinal, quem iria defendê-las publicamente? Mesmo assim, algumas resistiram com astúcia. Há registros de prostitutas que conseguiram negociar proteção com senhores locais. Outras subornavam guardas, escondiam-se em tavernas, reinventavam suas identidades. Algumas se apresentavam como dançarinas, adivinhas, curandeiras, qualquer coisa que confundisse as autoridades. Era um jogo constante de disfarce e adaptação. E nesse jogo, algumas ganhavam tempo, outras cicatrizes. Nas festas populares, como o carnaval medieval, a prostituição ganhava uma aura de celebração. Era um período de inversão simbólica, onde os papéis sociais se embaralhavam. Prostitutas eram cortejadas em público, convidadas para bailes, celebradas como musas da luxúria. Mas era tudo passageiro. Quando os sinos voltavam a tocar, a realidade batia de volta. O que era brincadeira virava julgamento. O que era desejo virava culpa. Em algumas cidades, havia uma festa da reconciliação, onde prostitutas arrependidas eram levadas à igreja para serem publicamente perdoadas. Era um teatro cruel. Muitas participavam por necessidade. Receber o perdão significava poder circular com menos risco. Mas era um ritual de humilhação. Elas tinham que se ajoelhar diante do altar, confessar os pecados da carne, chorar diante de multidões. Era o perdão como espetáculo, a dor como entretenimento. E mesmo nessas cerimônias, havia quem resistisse. Algumas se recusavam a repetir certas palavras. Outras mantinham o olhar firme. Pequenos gestos que diziam: "Vocês não vão me apagar tão fácil." E esses gestos ficaram registrados em crônicas, cartas, relatos de viajantes, como uma fagulha que insiste em arder, mesmo em meio à fogueira moralista. E havia também os casos mais complexos, de prostitutas que se tornaram espiãs, informantes, agentes duplos.
Como circulavam por todas as camadas sociais, elas ouviam segredos, sabiam de traições, presenciavam alianças. Alguns nobres as usavam para obter informações. Outros as eliminavam para evitar vazamentos. A fronteira entre sexo e política era turva e, às vezes, perigosa. A prostituta medieval, portanto, não era apenas a mulher que vendia o corpo. Era a mulher que sabia demais, que via demais, que conhecia a anatomia do poder e seus cheiros, e por isso mesmo era temida. Durante as guerras civis, havia também relatos de prostitutas que acolhiam feridos, escondiam fugitivos, atuavam como mensageiras. Essas ações raramente eram reconhecidas, mas existem registros, principalmente em crônicas locais. Pequenos lampejos de heroísmo oculto, de uma coragem que nunca subiria ao altar, mas que sustentava parte da cidade nas sombras. E quando tudo terminava, a guerra, a peste, o escândalo, as prostitutas permaneciam, sobreviventes do que não era feito para ser sobrevivido. E recomeçavam. Limpavam o sangue seco, costuravam os trapos, acendiam a vela do oratório improvisado e esperavam o próximo cliente, a próxima pancada, o próximo dia. Elas eram a constante, o ponto fixo no caos, aquelas que, mesmo odiadas, eram necessárias e que, mesmo invisíveis, sustentavam parte da ordem social. Compreender a prostituta medieval é também compreender o que ela representava para os outros. Porque o que somos nem sempre é o que projetam sobre nós. E com elas, isso era a regra. A prostituta não era apenas um papel social, era um espelho onde cada homem, cada mulher, cada clérigo, cada autoridade via aquilo que mais temia ou mais desejava. Era um símbolo ambulante, moldado pela necessidade do outro. Na cultura popular da Idade Média, a prostituta era a transgressora por excelência. Representava a inversão dos valores cristãos, o corpo livre quando o ideal era o corpo domado. Isso não significava que ela fosse livre de verdade. Muito pelo contrário, seu corpo era policiado, explorado, estigmatizado. Mas a ideia de liberdade, ou libertinagem, colava nela como tatuagem forçada. A mulher que não se submete ao casamento, que vive do próprio corpo, era vista como ameaça à ordem divina. E é curioso notar que, em muitos textos literários, ela era retratada como sagaz, esperta, manipuladora. Havia nas prostitutas dos contos medievais uma inteligência de sobrevivência. Sabiam enganar, rir, negociar. Às vezes, zombavam dos próprios clientes. Era uma subversão do arquétipo da mulher tola. Elas eram astutas e, por isso mesmo, temidas. O medo da esperteza feminina camuflado em desprezo moral. Nos sermões, a prostituta aparecia como uma advertência viva. Os padres alertavam: o prazer leva à ruína e a mulher da esquina é o atalho para o inferno. Mas quanto mais falavam sobre elas, mais fascinados pareciam. A retórica religiosa construía a figura da prostituta como inimiga da alma, mas ao mesmo tempo como objeto de desejo. Uma contradição ardente que só fazia aumentar o poder simbólico dessas mulheres. E havia também a figura do cliente disfarçado. Em muitas histórias, homens importantes eram reconhecidos nos bordéis por quem os conhecia nas igrejas ou nos tribunais. Era uma hipocrisia institucionalizada. Os homens que escreviam as leis contra a prostituição, muitas vezes, eram os mesmos que batiam nas portas dos bordéis. E elas sabiam disso. Guardavam segredos. Observavam. Sorriam com o canto da boca quando um juiz lhes dirigia um olhar nervoso na feira. Havia uma consciência política silenciosa entre elas. Sabiam que eram desprezadas em público, mas indispensáveis em privado. Sabiam que sua presença gerava lucro e que seu silêncio era comprado. Por isso, algumas desenvolviam uma espécie de diplomacia informal. Sabiam a quem agradar, de quem fugir,
com quem fazer acordos. Era uma dança constante entre o risco e a sobrevivência. Nos processos inquisitoriais, é comum encontrar citações indiretas a prostitutas. Quando uma mulher era acusada de bruxaria, não raro se buscava alguma ligação com a prostituição, mesmo que inexistente. As duas figuras se sobrepunham na imaginação popular. Ambas representavam o feminino fora do controle. Ambas lidavam com forças obscuras, uma com o prazer, outra com o oculto. A mulher que sabia demais, que era desejada demais, que não obedecia, era sempre vista como perigosa. E o mais cruel, o sistema sabia disso e usava. Prostitutas eram frequentemente obrigadas a espionar, a seduzir, a trair em nome de quem detinha o poder. Suas habilidades eram exploradas não apenas sexualmente, mas também socialmente. Eram peças úteis, até que deixassem de ser. Mas havia ainda o imaginário da prostituta redimida. Essa figura, construída pela literatura religiosa, era aquela que, após uma vida de pecado, encontrava Deus, chorava rios de arrependimento, ingressava num convento e passava o resto da vida espiando seus erros. Era uma narrativa de controle, um modelo imposto, e muitas vezes falso. Poucas tinham acesso a essa possibilidade. E mesmo quando tinham, a redenção exigia anulação total. Para ser perdoada, era preciso desaparecer. No teatro popular, aquele das praças, dos bobos, dos atores itinerantes, a prostituta era uma personagem constante, ora cômica, ora trágica. Representava o desejo, mas também o castigo. Era alvo de piadas, mas também de piedade. E por mais que fosse ridicularizada, estava sempre presente. O público não conseguia esquecê-la, porque ela era a prova viva de que o desejo não pode ser domesticado com orações. E havia algo ainda mais incômodo para a moral da época. Algumas prostitutas, apesar de tudo, eram felizes, ou ao menos conseguiam rir. Conseguiam encontrar prazer em pequenas coisas. Conseguiam amar, e isso era inadmissível. Como poderia alguém fora da norma, fora da virtude, ter momentos de alegria? Como poderia alguém que não se arrepende de existir ser real? Essa alegria teimosa era uma heresia, um ato de resistência, uma forma de dizer: vocês podem me chamar do que quiserem, mas eu ainda estou aqui. E isso ecoava, assombrava, porque a prostituta medieval não era apenas um corpo caído, era um símbolo que não obedecia, que atravessava os séculos deixando rastros, marcas, feridas e sorrisos tortos. Ao longo deste mergulho escuro e fascinante, já vimos como a prostituta medieval era usada, julgada, romantizada, descartada. Mas agora é hora de nos voltarmos a um aspecto que muitas vezes escapa aos registros: o íntimo. O que sonhava uma prostituta medieval? O que temia? Que tipo de silêncio ela carregava ao deitar a cabeça? Porque, para além da função social, econômica ou simbólica, havia ali uma mulher com um mundo interno, quase sempre ignorado. Sonhos, para essas mulheres, eram ambivalentes. Sonhar demais era perigoso. A esperança podia ser um veneno, uma forma de tortura. E ainda assim, sonhavam, com fuga, com amor, com uma vida diferente. Algumas sonhavam em voltar à aldeia de onde vieram. Outras, em comprar uma casa pequena e viver do comércio. Havia até quem sonhasse em se tornar dona do próprio bordel, não por vaidade, mas por segurança, para não ser mais explorada por outra mulher. E sim, havia rivalidade entre prostitutas, mas também havia amizade. Havia alianças silenciosas. Compartilhavam dicas, receitas, estratégias. Protegiam-se em brigas. Choravam juntas. Riam de clientes patéticos. Criavam códigos entre si. E havia um pacto silencioso. Ninguém aqui vai te deixar sozinha. Esse vínculo era, muitas vezes, a única forma de sustento emocional.
No entanto, o medo era um companheiro constante. Medo de doenças, de clientes violentos, de autoridades corruptas, de ser denunciada por inveja, de engravidar, de ser esquecida. O medo não dormia, e mesmo assim, havia uma espécie de coragem desesperada. Porque viver com medo, mas continuar vivendo, é também uma forma de valentia. A prostituta medieval também era espectadora da cidade. Sabia quem era quem. Observava escândalos, traições, conspirações. Muitas sabiam ler, ou ao menos interpretar sinais. Sabiam usar a linguagem do corpo, do olhar, do silêncio. Sabiam manipular e reconhecer manipulações. Eram leitoras do não dito, e nesse silêncio muitas mantinham diários secretos, não escritos, mas memorizados. Histórias guardadas, nomes esquecidos, frases repetidas em mente como mantras. Você é mais do que dizem. Você ainda é alguém. Você ainda está aqui. Religião era uma presença constante, mas não da forma como muitos pensam. A prostituta não era necessariamente uma descrente. Muitas eram profundamente devotas, mas sua fé era contraditória, tensa. Elas não se viam como amaldiçoadas, viam-se como injustiçadas. E rezavam não por perdão, mas por força, por um novo dia, por um pouco de paz. A iconografia religiosa oferecia figuras de identificação. Santa Maria Madalena era a mais óbvia. Embora sua associação com a prostituição seja questionada, a lenda medieval a transformou em símbolo da redenção possível. Outras se apegavam a santos considerados misericordiosos, como São Roque, protetor dos pestosos, ou Santa Marta, vista como guardiã do lar. Não pela doutrina, mas pelo conforto simbólico. O tempo também era vivido de forma diferente por essas mulheres. Havia o tempo da espera, entre um cliente e outro. O tempo da dor, durante um atendimento. O tempo da cura, quando conseguiam repousar. E o tempo do sonho, aquele que só existia nas brechas, nos lapsos de consciência. Era um tempo fraturado, instável, mas ainda tempo vivido. E entre todos os sentimentos havia a vergonha. Não a vergonha por existir, mas a vergonha que o mundo impunha. Algumas absorviam esse peso, outras rejeitavam. Havia quem dissesse: eu não tenho vergonha de mim, tenho vergonha de vocês. Porque sabiam que a moralidade era seletiva, que o mesmo homem que as pagava depois as insultava, que a mesma mulher que fingia desprezo morria de curiosidade. A sexualidade, ironicamente, era uma zona ambígua. Muitas prostitutas tinham pouco ou nenhum prazer sexual. Era trabalho, era resistência, era dor. Mas outras aprendiam a conhecer o corpo, a usar o toque como arma ou escudo. Algumas desenvolviam relações afetivas, com colegas, com clientes fixos, com si mesmas. Era um campo tenso, mas não totalmente morto. E havia a estética, o cuidado com o corpo, mesmo nas condições mais precárias. O uso de perfumes improvisados, brincos de lata, fitas nos cabelos. Era vaidade? Sim, mas também dignidade. Um gesto de afirmação, uma maneira de dizer: ainda sou humana, ainda mereço beleza. A música também estava presente. Canções populares, cantigas de escárnio e maldizer, melodias de feira. Algumas sabiam tocar instrumentos simples, outras compunham versos. A música era refúgio, expressão, resistência. E quando a morte chegava, como sempre chegava, vinha sem alarde, um corpo frio na palha, um silêncio no quarto. Às vezes, alguém chorava. Às vezes, ninguém notava. O enterro era simples quando havia. Uma cova rasa, uma prece murmurada, e o mundo seguia. Mas, para quem ficou, havia mais uma cicatriz. A prostituta medieval não era apenas uma mulher fora do casamento. Era uma mulher fora do mundo, e ainda assim, dentro dele. Era uma contradição viva, um grito abafado,
um poema interrompido. E entender isso é entender que, mesmo nas margens mais sombrias da história, havia luz. Luz torta, luz quebrada, mas luz. Se as entranhas da história são feitas de carne, suor e silêncios, então a prostituta medieval foi uma das cronistas mais intensas do seu tempo, mesmo que não tenha deixado diários, nem grandes livros. Sua existência era uma anotação viva nos becos, uma oração não ouvida nas praças, uma ferida que sangrava em segredo nos bastidores do que chamamos de civilização. Mas talvez o aspecto mais intrigante e negligenciado de sua presença seja o seu impacto cultural. Porque, apesar de ignoradas nos tratados oficiais, essas mulheres moldaram práticas, influenciaram costumes, inspiraram modas e até interferiram na linguagem. Elas foram personagens reais em peças e lendas, tema constante de arte e folclore, e até mesmo objeto de debates filosóficos sobre moralidade, desejo e poder. A começar pela linguagem. Muitas expressões que chegaram até nós foram moldadas na convivência popular com o universo das prostitutas. Palavras como amásia, cortesã, mancebia, meretrício, entre outras, refletem nuances de classe, status e julgamento moral. Algumas tinham um ar de elegância, outras de desprezo, mas todas orbitavam o mesmo núcleo, a mulher que não se encaixa. Na moda, o impacto era ainda mais sutil e subversivo. Em muitas cidades, prostitutas eram obrigadas a usar trajes específicos, faixas de cor, véus distintos, sapatos de sola diferente. A intenção era marcá-las, diferenciá-las. Mas com o tempo, algumas dessas mulheres começaram a usar essas roupas de maneira criativa, estilizando os trajes, transformando o que era punição em estética. Assim, paradoxalmente, os trajes das prostitutas começaram a influenciar a moda urbana, principalmente entre os jovens que queriam transgredir. Na música e no teatro, a figura da prostituta era recorrente e poderosa. Era vista ora como vilã, ora como mártir, ora como símbolo de resistência. Em peças de moralidade e farsas populares, era comum que ela derrotasse o hipócrita, enganasse o religioso falso ou salvasse o herói com sua astúcia. Era uma figura ambígua, mas central. O público a reconhecia. Sabia que por trás da caricatura havia verdade. Até na religião institucional, apesar do discurso repressivo, a prostituta deixava suas marcas. A iconografia de Madalena, que se popularizou nos séculos XIII e XIV, não era só penitência, era também sensualidade. Os artistas pintavam-na com cabelos soltos, olhar profundo, roupas coloridas. Era o santo arrependimento, mas também era o eco do desejo nunca apagado. A Igreja, mesmo tentando sufocar o desejo, o reproduzia em imagens sacras. E havia os registros administrativos. Em muitos arquivos de cidades medievais, há listas de bordéis, licenças de funcionamento, multas aplicadas, até mesmo inventários de objetos pertencentes às prostitutas. Esses documentos revelam que essas mulheres faziam parte do tecido burocrático da cidade. Pagavam taxas, registravam disputas, apareciam em processos. Eram parte do mundo formal, mesmo sendo tratadas como marginais. Há também vestígios arqueológicos. Em escavações de antigos distritos de prostituição, encontram-se colares, frascos de perfume, objetos de maquiagem, talismãs, cartas rasgadas, fragmentos que contam histórias que os livros não quiseram guardar, objetos que ainda carregam o calor de vidas interrompidas, de vozes abafadas. E em tudo isso, a prostituta medieval aparece como aquela que atravessa os muros da cidade, as fronteiras da moral, as paredes da história. Ela era a interrupção do silêncio, a interrupção do que se queria calar, e ao mesmo tempo era elo. Ligava mundos, o sagrado e o profano, o legal e o ilegal.
o íntimo e o público. Muitas dessas mulheres viveram e morreram sem serem nomeadas. Mas suas ações, seus gestos, suas escolhas moldaram muito do que chamamos de cultura ocidental. Sua influência é como uma marca d'água, quase invisível, mas presente em tudo. E se você chegou até aqui, comenta. Elas atravessaram a história. E aproveita para se inscrever, porque aqui, até as margens contam tudo o que o centro tentou esconder. Se há uma imagem que atravessa toda a experiência das prostitutas medievais, é a da margem. A margem da cidade, da religião, da lei, da linguagem. Mas mesmo as margens têm profundidade. E é nesse território aparentemente sem nome que habitavam existências tão densas quanto qualquer outra, ou talvez mais. Nesta parte da nossa jornada, olhamos para os destinos possíveis dessas mulheres. O que acontecia com elas quando os corpos já não conseguiam mais sustentar o peso dos anos, quando a juventude passava, quando a doença vinha, porque a prostituição medieval não oferecia aposentadoria, nem abrigo, nem consolo. Algumas poucas conseguiam se estabelecer como madames, donas de bordel. Administravam, negociavam com autoridades e impunham regras às outras. Mas isso era exceção, e quase sempre temporária. A maioria acabava descartada, devolvida ao anonimato, ao desprezo, à indigência. A prostituta envelhecida era tratada como resíduo, como se sua existência tivesse prazo de validade. Outras buscavam refúgio em instituições de caridade, como hospitais ou albergues mantidos por ordens religiosas. Algumas eram aceitas, outras recusadas. Os critérios eram arbitrários. Havia sempre o peso da honra. Se ainda havia possibilidade de arrependimento público, algumas eram levadas para conventos, mas não como freiras. Eram recolhidas como criadas. Limpavam, cozinhavam, rezavam em silêncio. Era o purgatório terrestre. E havia as que simplesmente desapareciam. Mortas em vielas, queimadas por doenças, engolidas pelo anonimato urbano. Ninguém as procurava, ninguém as registrava, ninguém as enterrava com nome. Mas os corpos estavam lá, os ossos sob as pedras, a história sob o esquecimento. Mesmo assim, há registros de algumas que deixaram marcas. Mulheres que nos últimos anos de vida se dedicaram a cuidar de outras, a ensinar o pouco que sabiam, a repassar ervas, estratégias, conselhos. Tornaram-se mentoras improvisadas, oráculos de um saber subterrâneo. Esse legado invisível moldou gerações. E o mais inquietante, algumas dessas mulheres desenvolveram uma espiritualidade própria, não ligada diretamente à doutrina, mas a um tipo de misticismo popular, feito de sincretismos, símbolos, memórias. Acreditavam em santos próprios, em rituais que misturavam reza, erva, gesto e silêncio. Um tipo de fé que não pedia permissão, apenas florescia. Esse misticismo era vivido em segredo, passado entre sussurros, marcado por objetos, um pano bordado, uma vela gasta, um anel quebrado. Pequenos amuletos que guardavam não só proteção, mas também sentido. Em um mundo que as chamava de impuras, elas construíam purezas alternativas. Em um mundo que as chamava de perdidas, elas traçavam seus próprios mapas. E nos momentos finais, muitas buscavam não redenção, mas reconhecimento. Não queriam apenas o céu, queriam que o mundo as visse, que dissesse, sim, ela existiu. Que admitisse, sim, fizemos isso com ela. Porque não há dor maior do que desaparecer sem deixar eco. E muitas desapareciam assim. Mas algumas, poucas, foram enterradas com flores, com lágrimas, com lembranças. Em becos onde outras acendiam velas, em cruzes improvisadas, em nomes gravados à unha em madeira podre. E isso já era resistência. Já era resgate. No final, a prostituta medieval é o retrato de uma sociedade que cria seus próprios monstros e depois os pune por existirem.
é a prova viva de que o desejo, quando reprimido, não desaparece, apenas se vinga. Que a moral, quando hipócrita, se revela criminosa. Que a história, quando omissa, se torna cúmplice. E talvez, olhando para elas, estejamos olhando para nós, para nossas vergonhas, para nossas sombras, para aquilo que ainda fingimos não ver. Chegamos ao limiar final desta travessia. E se até aqui a história foi contada pelas sombras, agora ela precisa ecoar. Porque a prostituta medieval, para além da sua função, do seu estigma, da sua dor, era também uma testemunha. Uma sentinela do desejo humano, do cinismo institucional, da fragilidade dos julgamentos. Ela era o que sobrava depois do sermão, depois da guerra, depois do prazer. Era o que não cabia nos registros, mas que os atravessava. E agora, neste último passo, é preciso encará-la não como vítima, nem como símbolo, mas como ser histórico pleno, dotada de complexidade, de contradição, de uma humanidade que desafia qualquer caricatura. Porque a prostituta medieval era múltipla. Era a mulher raptada e a que fugiu, a que foi forçada e a que escolheu, a que chorava e a que ria, a que perdeu tudo e a que encontrou sentido em meio ao caos. Muitas dessas mulheres desenvolveram códigos próprios para sobreviver. Linguagens, gestos, alianças. Foram precursoras daquilo que hoje chamamos de redes de apoio. Sabiam que, se dependessem apenas da cidade, estariam perdidas. Então criaram suas próprias cidades dentro da cidade, seus próprios pactos, seus próprios sistemas de justiça. E, em muitos casos, esses sistemas eram mais justos que os oficiais. No trato com o corpo, também havia uma sabedoria silenciosa. Algumas dominavam técnicas de cura, contracepção, prazer e anestesia rudimentar. Usavam plantas como a arruda, a artemísia, o tanaceto. Sabiam preparar chás abortivos e pagavam o preço por esse saber. Porque conhecimento em corpos femininos sempre foi punido. E ao longo do tempo, esse saber foi sendo apagado. Ou melhor, apropriado. O que elas sabiam passou a ser estudado por homens, registrado por médicos, sistematizado por teólogos, mas raramente creditado. O conhecimento que emergia da necessidade, da experiência, da dor, era roubado e rebatizado. A prostituta medieval não teve o direito ao nome. Seus arquivos são rasuras, seus vestígios, fragmentos. Mas o que permanece é mais forte do que o que foi dito, porque a ausência também fala, e neste caso, grita. Ela grita contra uma história contada sempre pelos vencedores, sempre pelos moralistas, sempre pelos que puderam esconder suas vergonhas atrás de títulos. Ela grita contra a lógica que transforma desejo em crime, amor em culpa, corpo em mercadoria. E grita também contra a nossa cegueira, porque continuamos a repetir os mesmos julgamentos, apenas trocamos as roupas. É por isso que revisitar a figura da prostituta medieval não é um exercício de curiosidade mórbida, é um ritual de escuta, uma tentativa de reequilibrar o silêncio, uma forma de dizer que nenhuma história está completa enquanto a voz das margens for calada. E talvez, no fim das contas, tudo o que essas mulheres queriam era isso: serem vistas, não como metáforas, não como pecadoras, mas como pessoas, com fome, com medo, com fé, com força, como todas as outras. Conclusão. E assim, ao fim dessa travessia por becos, templos e escombros do tempo, fica a pergunta: o que nos diz, hoje, a história dessas mulheres que viveram onde ninguém queria olhar? Talvez nos diga que não há moral sem empatia, que toda sociedade que finge não precisar de suas margens está apenas ensaiando sua própria queda, que a dignidade não depende da função, mas do olhar, e que toda vez que deixamos uma história morrer no silêncio, perdemos parte de nós.
A prostituta medieval, com seu corpo fatigado e sua alma teimosa, nos ensina que o valor da vida não está na aceitação dos outros, mas na coragem de existir, apesar deles. Se essa história te tocou, te inquietou ou simplesmente te fez pensar diferente, comenta aqui embaixo. Eu ouvi até o fim. E claro, se ainda não fez isso, segue o canal, porque aqui, toda noite, a história sussurra onde o livro se calou. Boa noite e até o próximo Dormecast.